Matemática financeira, tópico poder aquisitivo da moeda, períodos de inflação e de deflação. Muito bom dia a todos. Nesse tópico de matemática financeira, nós vamos caracterizar indicadores de inflação e de deflação, definindo o que vem a ser perda e ganho do poder aquisitivo da moeda. Vamos determinar a expressão que caracteriza a perda e o ganho de poder aquisitivo, dependendo se o período é de inflação ou se o período é de deflação. E vamos fechar o assunto com uma questão ocorrida em concurso. Este não é um tópico muito frequente em concursos, mas ocorre, especialmente em provas cujo programa cobre mais a parte de economia. Vamos então à caracterização do problema. O que é a inflação? Resumidamente, a gente pode entender inflação como um aumento generalizado de preços de produtos e serviços ocorrendo em um sistema econômico. Esta inflação é calculada pelos índices de preço, que são comumente chamados índices de inflação. Eu chamo a atenção aqui que o período pode não ser de inflação propriamente, pode ocorrer deflação ao fim de um certo período, caracterizando uma redução de preços e não um aumento generalizado dos mesmos. O IBGE e a Fundação Getúlio Vargas são os fiéis de dois dos mais importantes índices de preço, que são o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado o índice oficial pelo governo federal, e o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Nosso objetivo aqui não é entrar muito em detalhes na questão dos índices de preço, mas apenas citar esses dois como os mais importantes. O que vem a ser, então, o poder aquisitivo da moeda? O poder aquisitivo de uma moeda pode ser interpretado como a maior quantidade possível que se pode adquirir de certo produto ou serviço em um certo período considerado. Em oposição à inflação, tem-se o fenômeno da deflação, que caracteriza um aumento do poder de compra da moeda. Então, nós temos dois fenômenos. A inflação, que é uma perda percentual de poder aquisitivo, e a deflação, que é um ganho percentual de poder aquisitivo. Ambos os fenômenos são nocivos a um sistema econômico quando eles se prolongam em demasia. Agora vamos calcular a expressão da perda do poder aquisitivo da moeda. Vamos examinar dois casos. Primeiro, um período inflacionário e o segundo caso, num período deflacionário. Vamos ao caso 1, que é o período inflacionário. Nós vamos examinar, então, um indicador I de inflação, que será um índice de inflação que foi verificado ou então que está sendo projetado para o final do período considerado num certo sistema econômico. M será a quantidade de moeda ou recursos financeiros que estão disponíveis no início do período considerado. Q será a quantidade de produto ou de serviço que pode ser adquirido no início do período. Então, nós temos o indicador de inflação, uma quantidade de moeda disponível e uma quantidade de produto ou serviço que vai ser adquirido com aquela quantidade de moeda.
Para completar, então, nós temos mais duas considerações. Primeiro, P, que é o preço unitário de produto ou serviço que pode ser adquirido no início de um certo período observado, e P', o preço unitário do mesmo produto ou serviço que pode ser adquirido no final do período. Logo, a quantidade que pode ser adquirida de produto ou serviço no início do período é obtido pelo quociente entre a quantidade de moeda e o preço unitário, nada demais. Já P', que é o preço unitário que incorpora a inflação, é igual ao preço no início do período, incorporando esse preço à taxa de inflação, ou seja, 1 mais I sobre a inflação, que é expressa percentualmente, então tem que ser dividido por 100. Então, P' será igual a P, que multiplica 1 mais a taxa de inflação dividido por 100. Então, as fórmulas que vão ser usadas na dedução da fórmula do poder aquisitivo de uma moeda será Q igual a M sobre P. P', que é o novo preço, é igual ao preço anterior, que multiplica 1 mais a taxa de inflação sobre 100. Essa é a expressão 2. E a expressão 3 é a quantidade que pode ser adquirida com a mesma quantidade de moeda a um preço P'. Vamos observar então que essas três fórmulas serão utilizadas e mais ainda que Q', que é a quantidade após a inflação, é menor do que Q. Em outras palavras, Q' menos Q será menor do que zero. Esse dado vai ser relevante na dedução da fórmula que segue. Então, ΔI será a perda de poder aquisitivo da moeda no período. Essa perda de poder aquisitivo é a diferença entre a nova quantidade e a quantidade anterior, dividido pela quantidade anterior. Mas a nova quantidade, ou Q', é igual a M sobre P', e Q é igual a M sobre P. Fazendo essas substituições e dividindo, eu tenho M sobre P dividido por M sobre P dá menos 1, e M sobre P' dividido por M sobre P vai resultar em que P dividido por P multiplicado por 1 mais I da inflação sobre 100 menos 1 é igual, simplificando P em cima e embaixo, 1 sobre 1 mais I da inflação sobre 100 menos 1. E essa expressão é menor do que zero, ou seja, ΔI é menor do que zero, porque, como já observamos, Q' menos Q é menor do que zero. Esse numerador é menor do que zero. Logo, eu preciso multiplicar o valor de ΔT por menos 1 e depois multiplicá-lo por 100 para ter a perda de poder aquisitivo da moeda percentual naquele período considerado. Então, ΔI, que é um valor negativo, será igual a 1 sobre 1 mais a taxa da inflação sobre 100 menos 1. Essa é menor do que zero, então eu tenho que multiplicar ΔI por menos 100 para ter ΔI em percentual. Vamos caracterizar isso então agora nesse slide. A perda percentual do poder aquisitivo da moeda, ΔI percentual, no período considerado, é expressa por ΔI percentual é igual a menos 100 ΔI, já explicamos por quê, porque ΔI é negativo, que é igual a menos 100, que multiplica 1 sobre 1 mais a taxa de inflação sobre 100, menos 1. Então, essa é a expressão que vamos utilizar para o cálculo da perda percentual do poder aquisitivo da moeda, mas é relevante observar que essa expressão depende tão somente do índice de inflação e mais nada. Agora vamos ao caso 2, onde nós teremos um período deflacionário. Então, na verdade, nós temos um ganho percentual do poder aquisitivo da moeda. Esse ganho percentual que se verificará após um período de deflação a uma taxa I de deflação. E ele é dado basta multiplicar na expressão anterior por menos 1
e, ao invés de utilizar a taxa de inflação, vamos dividir por 100 a taxa de deflação. Como houve um crescimento na quantidade, AD é positivo, então eu não preciso multiplicar por menos 1 a fórmula também. Então eu tenho duas expressões, as duas expressões, numa delas a perda só depende da taxa de inflação e o ganho só dependerá da taxa de deflação. Então essas são as duas expressões que nós temos que conhecer bem para utilizar na resolução dos problemas. Resumo, então, para um período de inflação, nós temos uma perda percentual de poder aquisitivo, ΔI percentual, que é dado por menos 100 ΔI, que é igual a menos 100, que multiplica 1 sobre 1 mais a taxa da inflação sobre 100, menos 1. Já no caso de uma deflação, caracterizando um ganho percentual de poder aquisitivo atual, é igual a 100 vezes AD, que é igual a 100 vezes 1 sobre 1, menos a taxa de inflação sobre 100, menos 1. Portanto, são duas formas, uma para a inflação e outra para a deflação, que têm que ser bem conhecidas para resolver problemas. A conclusão final, e é o destaque aqui em relação a essas fórmulas, que a perda percentual da moeda, assim como o ganho percentual da moeda em um certo período, porque pode ser o período inflacionário ou deflacionário, não vai depender do estoque de moeda disponível, nem da quantidade de produto que se compra ao início do período, mas apenas dos índices de preço, ou seja, o índice de inflação ou o índice de deflação, respectivamente. Vamos então à questão de concurso que nós temos definida aqui. Em um certo país, a inflação acumulada no ano foi de 25%. A projeção feita pelos economistas para a inflação ao final do próximo ano foi de 40%. Se não houver aumentos de salário, quantos os trabalhadores deste país perderão com esta previsão no poder de compra? Oferecidas 5 alternativas de solução. Opção A, 28%, opção B, 39%, opção C, 40%, opção D, 43% e opção E, 52%. Vamos passar então à resolução dessa questão utilizando a fórmula que acabamos de deduzir. A projeção da inflação acumulada no período de 2 anos, ela tem que utilizar a inflação no ano anterior, que foi 25%, e a inflação no próximo ano. A distinção aqui apenas é que 25% é uma inflação verificada, enquanto 40% é uma inflação projetada. Logo, nós podemos dizer que se trata de uma projeção de inflação, porque nós não sabemos ainda, a rigor, qual é a inflação para o próximo ano. Temos apenas uma projeção de 40% para esse indicador. Então, a variação na inflação será igual a 1 mais 0,25, que foi a inflação verificada, associando a ela a inflação projetada no próximo ano, que é 1 mais 0,40, ou seja, que é 1,75. Se nós subtrairmos 1 e multiplicarmos por 100, nós vamos ter o índice de inflação acumulado, ou seja, delta da inflação menos 1 vezes 100 será o índice de inflação, que é 75%. Essa é a expressão 7. De posse da inflação nos 2 anos, nós calculamos a perda do poder aquisitivo percentual no período de 2 anos, que é ΔI%, será igual a menos 100 vezes ΔI, que é menos 100 multiplicado por 1 sobre 1 mais a taxa de inflação sobre 100, menos 1. Já vimos que o percentual de perda do poder aquisitivo depende apenas da taxa de inflação. Portanto,
eu tenho menos 100, que multiplica 1 sobre 1 mais 1,75 sobre 100, menos 1, que é igual a menos 100, que multiplica 1 sobre 1 mais 0,75 menos 1, que é igual simplesmente a menos 100, que multiplica 0,5714, menos 1, que vai dar um número negativo, mas eu já tenho o sinal menos 1, que compensa, portanto, isso vai ser igual a 42,86, que é aproximadamente 43%. Isso implica que a resposta dessa questão de concurso é a opção D. Isto termina a exposição. Eu recomendo que vocês estudem com bastante cuidado a dedução das duas fórmulas que estão aqui e que resolvam mais uma questão que está postada na nossa plataforma EAD, que foi uma questão do teste AMPAD. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.